Vejamos agora então como criar tabelas em um banco de dados do Microsoft SQL Server. A sintaxe básica para a gente criar uma tabela é essa que você vê na tela. Vamos utilizar a declaração create table, seguida do nome da tabela, o nome que você quer dar para a tabela, abre parêntese, e aí você vem com a lista de colunas que comporão essa tabela, sendo que para cada coluna você vai ter um tipo de dados e possivelmente restrições, constraints. A gente separa cada uma das colunas por vírgulas das próximas colunas. E no finalzinho a gente pode ter restrições adicionais, por exemplo, restrições de chave estrangeira. Fecha o parêntese, ponto e vírgula, e essa declaração aqui é que a gente vai utilizar para criar tabelas no banco de dados. Qual o banco de dados? Bom, para o nosso curso vamos criar um banco de dados que eu vou chamar de banco biblioteca. Um banco de dados para armazenar informações sobre livros, como se fosse uma biblioteca particular. Esse banco vai ter alguns requisitos, então a gente precisa primeiro entender os requisitos para poder depois criar as tabelas. Nesse banco a gente vai armazenar os nomes de livros, editoras, categorias de assuntos, nomes e sobrenomes dos autores, preços e datas de publicação dos livros, o número ISBN 13 de cada obra, que é um número que identifica cada livro mundialmente, e a quantidade de páginas de cada livro. Além disso, temos algumas regras a serem seguidas. Todo livro tem de ter um nome e o ISBN cadastrados neste banco. Todo autor vai ter um nome e um sobrenome. Os livros podem ter mais de um autor. Os códigos de identificação dos livros vão começar a partir de 100 para diferenciar dos códigos de editor, autor, etc. As editoras obrigatoriamente têm que ter um nome cadastrado. Todo livro vai fazer parte de um único assunto, então a gente vai determinar o assunto principal do livro para cadastrar. Todo livro tem preço, mas não vai ser obrigatório colocar a data de publicação, porque às vezes a gente não sabe qual é essa data. E o número de páginas de cada livro também será obrigatório, porque nesse caso é só a gente contar as páginas se não tiver escrito já na descrição do livro. Para criar esse banco a gente vai criar 5 tabelas. Tabela de livros, de autores, de editoras, de assuntos e uma tabela chamada livros-autores, que é uma tabela associativa para poder conectar livros com autores. Porque lembra, um livro pode ser escrito por mais de um autor e com certeza um autor pode escrever mais de um livro. Então nesse caso a gente tem um relacionamento muitos para muitos que vai ser quebrado em 2 relacionamentos mais simples por meio de uma tabela associativa. Isso é modelagem de dados. De novo eu recomendo que você assista ao curso de modelagem de dados da Boston Treinamentos no YouTube para ficar por dentro desse assunto, se você ainda não conhece. O diagrama entidade e relacionamento do banco é este. Então, o que a gente vai criar é justamente isso aqui. A tabela de livros, que é a tabela que tem mais campos. Tabela de editora, 2 campos, o ID da editora e o nome da editora. Tabela de assunto, também 2 campos. O autor tem 3, o ID, nome e sobrenome. E a tabela associativa livro-autor, que conecta livro com autor. Por isso tem esse nome, livro-autor. Essa tabela vai ter apenas o ID do livro, para dizer qual é o livro, e o ID do autor, para dizer qual é o autor daquele livro. Bem, de posse dessas informações, vamos lá para o SQL Server e vamos começar a criar o banco e suas tabelas. Estou aqui no SQL Server Management Studio e vou emitir o comando que você já conhece, create database banco biblioteca. Só executar esse comando e está criado o banco. Ele vai aparecer aqui na lista de bancos de dados, é só a gente atualizar. Botão direito, atualizar. Biblioteca. E a gente vai agora usar o banco, você pode dar o comando use biblioteca ou simplesmente escolher aqui em cima o banco biblioteca que já aparece na lista. Então o banco já está selecionado, isso é importante, não deixe de selecionar o banco aqui em cima ou emitir o comando use biblioteca para poder emitir os próximos comandos no banco de dados em si. E agora vamos começar a criar as tabelas. Eu vou começar pela tabela de autores, por exemplo. Pode ser tabela de autores, editora ou assuntos. A gente não pode começar pela de livros porque ela tem campos que dependem de outras tabelas. Então existe uma ordem para a gente criar as tabelas. Primeiro, a gente cria as tabelas que não têm chave estrangeira. Essa é uma regrinha que você pode anotar aí. Então vamos criar a tabela de autores. Create table. O nome da tabela é autor. Abre parêntese. E agora a gente vai criar a tabela colocando os campos, que você vai lembrar são ID autor, nome autor e sobrenome autor. Tudo junto sem espaço. Aqui eu estou usando o estilo Pascal Case para escrever os nomes dos objetos. Agora a gente vai colocar as informações de cada coluna. Para o ID do autor, eu vou utilizar um tipo de dados que é o small int. E vai ser identity. O que é identity?
A identity é uma palavrinha-chave específica no SQL Server que significa autoincremento. O identity significa que o ID do autor ele vai ser inserido automaticamente toda vez que eu for cadastrar um autor novo. Então eu vou fornecer o nome e o sobrenome do autor quando eu for cadastrar um autor, e o ID eu não preciso fornecer, ele vai entrar automaticamente a partir de uma sequência numérica que começa em 1. Então o primeiro autor que eu cadastrar vai ter o ID 1, o próximo autor vai ter o ID 2 e assim por diante, sucessivamente e automaticamente. É para isso que serve a palavrinha identity. Você só pode usar o identity uma vez por tabela. Vírgula, para separar isso do próximo campo. O nome do autor vai ser varchar de 50 e eu vou usar constraint not null, porque é obrigatório que você forneça o nome do autor. Vírgula, e o sobrenome do autor vai ser varchar de 60, um pouquinho maior, e também vai ser not null. Você deve estar se perguntando o que é esse varchar e esse small int. São tipos de dados. Já na sequência eu vou falar um pouquinho sobre esses tipos de dados. E aqui eu preciso de uma chave primária também nessa tabela. Existem duas formas de a gente criar uma chave primária para uma tabela. Eu vou mostrar uma forma aqui, depois nas próximas tabelas eu vou usar uma forma um pouco mais simplificada. Então essa forma aqui vai usar a declaração constraint. Eu coloco vírgula e aqui embaixo eu vou escrever constraint. Vou dar um nome para essa constraint, pode ser pk id autor. Aqui a gente pode usar esses underscores, é um estilo adequado. E aí a gente escreve primary key. E especificamos qual vai ser a coluna que vai ser a chave primária, que no caso é id autor. Beleza. E agora eu vou fechar o parêntese que eu abri lá em cima e colocar um ponto e vírgula. Finalizei o nosso comando SQL. Então com esse comando a gente vai criar uma tabela de autores, com 3 campos, id autor, nome autor, sobrenome autor. O id autor é a identity e também é chave primária. Aqui no caso eu estou utilizando uma constraint nomeada, porque eu dei um nome interno para ela. Você pode dar o nome que você quiser aqui na verdade. Então vamos executar esse comando no banco biblioteca e ver o que acontece. Comandos concluídos com êxito. Se a gente expandir o banco biblioteca aqui e expandir tabelas, ele já vai mostrar para a gente a tabela autor. Ele vai prefixar sempre com DBO, dbo.autor, tranquilo, é assim mesmo. A gente não precisa escrever DBO autor quando a gente for trabalhar com essa tabela aqui no banco. Uma outra forma da gente verificar se a tabela foi realmente criada, se está tudo ok, é usando um procedimento armazenado, que é o sp underscore help espaço e o nome da tabela, no caso autor. SP é de Stored Procedure, procedimento armazenado. Então, quando eu executo essa linha de comandos, eu seleciono essa linha e executo só ela. Ele traz aqui embaixo uma série de informações sobre a tabela, no caso os nomes das colunas, o tipo de dados e outras informações gerais. E também diz quem é a chave primária, no caso identity para id autor, e aqui para baixo constraint primary key na coluna id autor, certo? Então esse comandinho aqui é bastante útil para a gente conferir se a tabela está correta do jeito que a gente realmente queria que a gente criou. Bom, falando um pouco mais sobre esses tipos de dados aqui, o SQL Server ele suporta uma série de tipos de dados distintos, que são usados para que você possa inserir os dados de forma correta em cada coluna, para determinar qual que é o dado que vai ser inserido em cada coluna. E assim poder tratar esse dado de forma adequada, usando funções, consultas, etc. Então aqui eu tenho os principais tipos de dados, não são todos que estão aqui, são uma pequena parte dos tipos disponíveis. Então o tipo char é uma string de caracteres de tamanho fixo, n. Você coloca um número aqui dentro dos parênteses no lugar do n para dizer quantos caracteres vai ter naquele campo. Então para aquele campo vai ser digitado um valor, uma string, uma palavra, uma sigla, um conjunto de caracteres com um tamanho específico, no máximo 8.000. Varchar é uma string de caracteres de tamanho variável. Você também especifica um valor n, só que esse n vai ser o valor máximo, o tamanho máximo que vai suportar. Então, por exemplo, se eu colocar 20 ali dentro, significa que eu posso guardar dados de até 20 caracteres de comprimento, mas posso guardar dados com menos de 20 caracteres também. Então, para texto, a gente costuma usar char ou varchar, geralmente varchar. TinyInt, SmallInt e int são para números inteiros. A diferença vai ser a faixa de valores suportados. Para TinyInt, valores de 0 a 255. Então, quando você vai gravar dados num campo do banco de dados da tabela, que você espera que não ultrapasse 255, você usa o TinyInt. O SmallInt, números de menos 32.768 a 32.767. E o int, números inteiros de menos 2 bilhões e tudo isso até 2 bilhões e tudo isso. A regra é, sempre use
o menor tipo possível para economizar espaço no banco, porque tipos menores ocupam menos espaço em disco e em memória. Então sempre use o menor tipo possível que consegue guardar os dados que você pretende guardar. Para valores monetários, a gente recomenda o tipo Money, dados monetários que estão nessa faixa de valores enorme aqui. Outros tipos de valores de ponto flutuante, números quebrados, você pode utilizar o tipo Real, por exemplo, o real. Precisão dupla de menos 3.4 até 3.4. O tipo Date, para datas, desde 1 de janeiro de 01 a 31 de 12 de 9999. E o tipo Time, para hora, com precisão de até 100 nanosegundos. A gente vai usar alguns desses tipos aqui no nosso banco de dados, aqui de exemplo. Mais tipos de dados no SQL Server, eu vou deixar na documentação um link para você poder acessar e conferir outros tipos que estão disponíveis. Vamos criar as outras tabelas agora. Vamos criar agora a tabela de editoras. Então, para a tabela de editoras, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou dar um Enter aqui, eu vou continuar criando nesse mesmo documento. Eu vou escrever Create Table, editora. Veja que o nome da tabela eu estou fazendo com palavras no singular. Tá? Então, editor, isso é para seguir um estilo específico para o banco de dados. Sempre é recomendável seguir um estilo para o banco de dados todo. Então, se eu criei o nome de tabela com letra maiúscula ou minúscula ou no singular, faço o mesmo para todas as demais tabelas. Tá? Siga sempre um padrão para os objetos que fica mais fácil para você dar manutenção no banco depois. Para a tabela de editora, eu vou ter um ID da editora, que vai ser também do tipo small int. Vai ser primary key, veja, eu posso declarar a chave primária simplesmente escrevendo primary key aqui, sem declarar explicitamente como uma constraint. Essa é uma outra forma de você criar uma chave primária. E eu vou dizer também que é uma identity, assim eu não preciso me preocupar em digitar códigos para as editoras. E vai ter o nome da editora, para seguir o padrão editora com E maiúsculo. Vai ser um varchar de 50, eu acho até bastante, né? Nomes de editoras não costumam ter tantos caracteres, mas vamos deixar 50. E not null, porque é obrigatório ter o nome da editora. Fecha parêntese, ponto e vírgula. E isso aqui vai criar a tabela de editoras para a gente. Então, executo, comandos concluídos com êxito. Agora vamos criar a tabela de assuntos. Create table assunto no singular, abre parêntese, id assunto. Essa eu vou usar um tinyInt. Por que tinyInt? Porque não existem tantos assuntos assim para justificar o uso de um small int. Não existem 10 mil assuntos diferentes. Então, o tinyInt vai ser suficiente para o meu banco de dados. Vai ser primary key também. E também vai ser a identity. Estou usando a identity nesses campos aqui. Nome assunto é outro campo, que é onde eu vou cadastrar o assunto efetivamente. Varchar eu vou usar um menorzinho. Vou usar 25, por exemplo. Deve ser suficiente. E not null, porque tem que ser obrigatório digitar o nome do assunto. Principalmente numa tabela que só tem esse campo editável. Fecha o parêntese, ponto e vírgula. E agora a gente vai executar esse comando, criando assim a terceira tabela. Vamos atualizar aqui a biblioteca. Atualizar. E ele vai mostrando para a gente aqui dentro de tabelas, as tabelas que a gente já criou. Assunto, autor, editora. Então eu criei essas três primeiras tabelas porque elas não têm chave estrangeira, portanto elas não dependem de outra tabela para existir. Podem ser criadas nessa ordem. Agora eu vou criar a tabela de livros. A tabela de livros tem chaves estrangeiras. Como você vai lembrar lá do nosso diagrama, ela se conecta à editora e ao assunto. Então ela vai ter duas chaves estrangeiras. Vamos criar a tabela de livro então. Create table. O nome dela vai ser livro, seguindo o nosso padrão. E aí a gente vai ter um ID do livro, identificação do livro, vai ser do tipo small int, not null, primary key. Na verdade você não precisa colocar not null quando escreve primary key, porque primary key já é not null. Tá? Mas eu vou deixar esse not null aí. E vai ser a identity também. Só que você vai lembrar das nossas regrinhas do banco de dados que para os livros a gente quer que os códigos comecem a partir de 100 para diferenciar um pouco das outras tabelas. Como é que a gente faz isso? Depois do identity a gente abre parêntese e escreve 100,1 e fecha o parêntese. Isso aqui significa gere números automaticamente para essa coluna começando em 100 de 1 em 1. Então o primeiro registro vai ser o código 100, depois 101, depois 102 e assim sucessivamente. Então, a gente consegue fazer esse ajuste. Vamos ter o nome do livro. Esse vai ser um varchar de 70, os nomes dos livros podem ser grandes. Então vou colocar 70. Not null. A gente vai ter o ISBN 13, que é um código universal para identificação dos livros. Esse vai ser char, ou car,
13. Chamei ISBN 13 porque são 13 caracteres. Aqui ele tem que ser unique, porque cada livro tem o seu código ISBN. A gente não pode deixar que códigos sejam repetidos sem querer, por acidente, para livros diferentes. Not null também, é obrigatório colocar de acordo com a nossa regra. Apesar de que nem todo livro vai ter ISBN, livros muito antigos podem não ter, então nesse caso talvez você não queira usar o not null aí. Data de publicação, eu vou chamar de data pub, abreviando, vai ser do tipo date. Esse não precisa ser not null de acordo com a nossa regra. Preço do livro. Preço livro vai ser do tipo money, not null, vimos que também é obrigatório ter um preço. Eu ganhei o livro de presente. Qual é o preço dele? 0. Você escreve 0 no banco de dados. Número de páginas, outro campo, outra coluna. Esse aqui vai ser small int, acho que deve ser suficiente. Vai até 32.768 o valor que o small int armazena. Eu nunca vi um livro com mais páginas do que isso. Pode ser que exista, mas eu não conheço. Então, deve ser suficiente. Not null. E agora a gente vai criar dois campos para serem as chaves estrangeiras. Então, a tabela de livro está ligada com editor e com assunto. Então, eu vou criar o ID editora, small int, not null, e vou criar, deixa eu colocar aqui a vírgula, e vou criar o ID assunto, tiny int, not null. Veja que eu usei os mesmos nomes dos campos de chave primária dessas outras tabelas. Não precisa ser o mesmo nome, mas se você colocar o mesmo nome é óbvio que fica mais fácil você entender o que está acontecendo no banco e dar manutenção. Os tipos de dados, sim, esses obrigatoriamente têm que ser os mesmos que estão lá nas outras tabelas. E agora a gente vai criar as constraints que fazem as conexões entre as tabelas. Então a gente vai usar um comando constraint, vai dar um nome qualquer para essa constraint, eu vou chamar de fkid editora. Qual o tipo da constraint? Foreign key. Quem é a chave estrangeira? É a coluna ID editora desta tabela. Então aqui dentro do foreign key eu estou colocando esta coluna aqui da tabela de livro, da própria tabela. Isso aqui vai fazer referência, eu vou colocar isso na linha de baixo, mas eu vou dar um espacinho aqui para não confundir. Então references faz referência lá na tabela de editora a coluna ID editora. Agora eu estou conectando essa coluna ID editora dessa tabela com a coluna ID editora da tabela de editora. E aí eu posso acrescentar, é opcional, mas é interessante nesse caso, o onDelete cascade, que significa se eu excluir um registro lá na tabela de editoras, essa exclusão, o delete, será feita em cascata, ou seja, os livros que são dessa editora aqui nessa tabela também serão excluídos porque ficamos sem a editora no banco. Tudo isso aqui é uma linha só de comando, certo? É uma instrução só. Por isso aqui vem uma vírgula e embaixo eu vou recuar e vou fazer a outra constraint agora para o ID assunto. Constraint, podemos chamar de FK, de foreign key ID assunto. Ela vai ser uma foreign key, ou seja, uma chave estrangeira, que vai conectar ID assunto desta tabela, que é esse ID assunto aqui em cima, com quem? Com a referência, o references, lá na tabela de assunto, com 2 S de preferência. Lá a gente tem a coluna ID assunto também. Usei o mesmo nome em ambas. Também vou usar o onDelete cascade aqui. E para finalizar, eu vou colocar uma constraint extra, que é para verificar se o preço cadastrado não é um preço negativo. Porque o preço pode até ser 0 se eu ganhei o livro, mas ele não pode ser negativo. Então eu vou colocar uma constraint, que eu vou chamar de verifica preço. E o que ela faz? Check, verifica se a coluna preço do livro tem um valor maior ou igual a 0. Isso é importante. Se o valor que foi cadastrado não for maior ou igual a 0, então vai ser gerado um erro e o registro não é inserido. Fecho parêntese, ponto e vírgula, coloco o espacinho aqui para ficar mais bonitinho, e agora a gente tem o comando completo para inserir o livro. É grandinho, né? Então vamos selecionar tudo isso aqui, e se eu não errei nada vai funcionar de primeira. Vamos ver. Executar, comandos concluídos com êxito. Beleza, criamos a tabela de livros também. Se a gente atualizar as tabelas aqui no banco, já vai aparecer a tabela de livro aqui. Se a gente expandir, a gente consegue ver as colunas dela.
ID livro, todas as colunas que a gente criou, chave primária, chaves estrangeiras, ó, tem essa chavezinha vazada, indicando que é uma chave estrangeira, e aqui chave primária, essa outra chavezinha. Tá? Ou você pode usar o SP-Help, que era a história de procedure que eu usei antes para a tabela de autor, e vai ver o resultado aqui embaixo da mesma forma. Finalmente falta uma tabela. Tabela livro-autor, que é a tabela associativa, que liga a tabela de livros com a tabela de autores. Então, create table. Vou chamá-la de livro-autor, essa é uma boa prática também, quando você for criar uma tabela associativa, simplesmente combinar os nomes das tabelas que essa tabela conecta. Então, livro-autor, abre parêntese. Essa tabela vai ter apenas o ID do livro, small int not null, e o ID do autor, também small int not null. E aí é o seguinte, a gente tem que criar as duas chaves estrangeiras, porque essa tabela tem duas chaves estrangeiras, uma conectando livro com livro e outra autor com autor. Então a gente vai criar as constraints, constraint. Essa primeira eu vou chamar de fk id livros, e ela vai ser uma foreign key, que vai conectar o id livro desta tabela com quem? References. Lá na tabela de livro, a coluna ID livro. Beleza, essa eu coloquei tudo numa linha só porque eu não vou usar um onDelete cascade aqui. Por quê? Porque a gente não vai executar operações diretamente em cima dessa tabela livro-autor. Ela só vai ter IDs. Né? Não vai ter informações que a gente vai consultar diretamente, mas sim de forma indireta por meio de joins, lá na frente no curso. E aí a gente vai fazer a mesma coisa para o autor. Eu vou simplesmente copiar isso aqui tudo, colar embaixo e alterar para fkid autores, o nome da minha constraint, que vai conectar o id autor desta tabela com o id autor da tabela de autores. A tabela autor, id autor. Beleza. E aqui não posso esquecer de colocar uma vírgula em cima para separar esses dois itens. Finalmente, está faltando a chave primária dessa tabela. Toda tabela do banco de dados precisa ter uma chave primária. Qual vai ser a chave primária aqui? ID do livro ou ID do autor? Ou eu vou criar uma outra chave primária? No caso, a chave primária vai ser a combinação entre o ID do livro e o ID do autor, porque um livro pode ser publicado por mais de um autor e um autor pode publicar mais de um livro. Então a gente vai ter que combinar, fazendo um par. ID do livro com ID do autor vai ser a chave primária. E essas combinações desses pares não vão se repetir. Então, se um livro foi escrito por mais de um autor, vai aparecer o ID do livro com o primeiro autor e o ID do livro com o segundo autor em registros subsequentes, sem repetição. Por isso a gente tem que criar uma chave primária composta aqui. Como é que a gente cria essa chave? Constraint, dá o nome para a constraint, eu vou chamar de pk, id, livro, autor. Mas não preciso desse id aqui, vou chamar só de pk, livro, autor. Pronto. Vai ser uma primary key, uma chave primária, e aí dentro dos parênteses eu coloco a lista das colunas que vão compor essa chave primária composta. No caso, id livro, vírgula, id autor. Beleza. E aí eu fecho o meu comando aqui. Tudo bem? Então isso aqui é uma chave primária composta. As duas colunas combinadas é que formam a chave primária. Lembrando, lá do comecinho do curso, que cada tabela do banco de dados só pode ter uma única chave primária. Mas essa chave ela pode ser composta por mais de uma coluna. Tá? Não temos duas chaves primárias aqui, é uma só feita com duas colunas. Beleza? Agora a gente seleciona, executa, comandos concluídos com êxito. E agora o que a gente pode fazer é verificar se todas as tabelas foram criadas corretamente. Para isso tem um comando especial. Você vai digitar o seguinte, select name from. O nome do meu banco é biblioteca, então biblioteca.sys.tables. Você vai executar este comando aqui, select name from biblioteca systables. Seleciona, executa e ele mostra a lista de tabelas do nosso banco. Autor, editor, assunto, livro e livro-autor, na ordem que a gente criou, inclusive. Para finalizar, vamos criar um diagrama de banco de dados, para a gente visualizar se isso aqui foi criado realmente de forma correta. Como é que a gente faz isto? A gente vem aqui do lado, no pesquisador de objetos, a gente vai selecionar diagramas de bancos de dados. Botão direito, novo diagrama de banco de dados. Vai aparecer essa mensagem, esse banco de dados não tem um ou mais dos objetos de suporte necessários para usar a diagramação. Não tem problema. Deseja criá-los? Sim, a gente vai criar.
Aguardamos alguns instantes, ó, apareceu adicionar tabela. Você simplesmente clica e arrasta com o mouse para selecionar todas as tabelas de uma vez. Clique em adicionar. Aguarda um pouquinho que ele vai criar o diagrama para você. Olha só que legal. As tabelinhas estão aparecendo ali atrás devagarinho, porque minha máquina é um pouco lenta. Ó, criou, só clicar em fechar e ele vai mostrar para você o diagrama. E agora você consegue conferir se as tabelas foram ligadas corretamente. Livro com assunto e editora, livro autor conectando autor e livro. Tudo bonitinho como a gente previu, como a gente criou, como a gente codificou. Tranquilos? Então agora nós temos o banco de dados que a gente vai usar no restante do curso para realizar as consultas e outras operações. Portanto, vimos nesse vídeo como funciona o comando createTable, o que são os tipos de dados, como usar as constraints, como criar as tabelas utilizando esse comando, como criar uma tabela associativa e como visualizar as tabelas criadas no banco, tanto utilizando comandos SQL quanto utilizando diagrama de banco de dados. Na sequência, a gente vai aprender como fazer alterações nessas tabelas do banco de dados. Às vezes a gente esquece de criar uma constraint, por exemplo, uma chave primária, esquece de colocar uma coluna importante ou coloca uma coluna a mais que não precisaria, e eu vou mostrar como é que a gente faz para consertar esses pequenos erros na próxima lição aqui do nosso curso de Microsoft SQL Server. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!